Salve pessoal, sou Ricardo Tchaikovsky e esse é o segundo vídeo sobre gnose luciferiana, onde vamos falar de Lúcifer. Lúcifer é um nome que causa reações extremas nas pessoas. Reverenciado por poucos e temido pela maioria, Lúcifer tem sido assunto constante na literatura oculta, onde muitos descrevem, ainda que parcialmente, essa força libertária. Popularmente, Lúcifer é visto como o mais belo arcanjo que corrompeu-se por seu próprio poder, inteligência e luz, e por orgulho desejou tomar o trono de Deus, o que culminou em uma guerra no plano celestial que ocasionou sua queda juntamente com seus aliados. Uma vez exilados dos planos celestes, ele e seus seguidores acabaram criando sua própria versão de paraíso, onde eles se divertem atormentando as almas dos homens, por esses serem a maior criação divina. Mitologia cristã à parte, a palavra Lúcifer deriva do latim e significa algo como portador da luz. Para os romanos, designava a luminosidade e relacionava-se com Luciferos ou Lucifurgo, o deus do resplendor, cujo equivalente grego era Prometeus. Essa divindade era responsável por ter trazido a luz, que esotericamente as pessoas entendem como inspiração, dos deuses para os homens, e por isso ele estaria condenado a permanecer com eles, sendo visto sempre durante a manhã e também ao cair na noite, na forma do planeta Vênus. Existe toda uma questão etimológica que envolve erros de tradução, erros de conceitualização e até má fé intelectual que levaram aos cristãos a atribuir o nome Lúcifer ao diabo. E eu abordo isso detalhadamente no meu livro, A Doutrina das Trevas, que está sendo comercializado aí no Clube de Autores. Vou deixar o link na descrição. Mas por enquanto, o importante é perceber que, a princípio, Estrela da Manhã não era vinculada a nenhuma entidade maligna. Inclusive, nos primórdios do cristianismo, o nome Lúcifer era adotado por algumas famílias. E existiu até um santo com esse nome, e existe até uma igreja até hoje, a Igreja de São Lúcifer. Apenas no século XIX, e essa informação ela vai surpreender algumas pessoas, mas apenas no século XIX é que, em retaliação, né, às correntes ocultistas, como por exemplo a teosofia, é que os clérigos cristãos associaram definitivamente Lúcifer ao Senhor do Mal. Isso porque nesses meios, Lúcifer estava ganhando uma enorme popularidade. E ele era encarado como o arquétipo do defensor da humanidade, pois além de trazer o fogo aos homens, ele ensinou todas as ciências e técnicas que fizeram a espécie humana se destacar em relação aos outros animais. Então ele representava a vontade humana e o desejo por conhecimento e sabedoria. E isso conflitava com os interesses cristãos que colocavam Jesus Cristo como o único salvador da nossa espécie. Como eu já comentei no primeiro vídeo, na filosofia luciferiana existe uma multiplicidade de abordagens a respeito da figura de Lúcifer, né? Grupos diferentes eles têm entendimento diferente sobre esse princípio fundamental. Eu vou destacar alguns deles, tá? Não tá por ordem de importância, tá simplesmente por ordem da minha cabeça, o que eu lembrei, tá? Então é o seguinte, tem aquela corrente que enxerga Lúcifer como um símbolo de autotransformação e evolução espiritual. Tem Lúcifer como arquétipo transcultural que existe desde antes do cristianismo. Nesse caso, Lúcifer ele é encarado como uma espécie de título para se referir a diversas deidades de vários panteões diferentes que possuem características em comum. Entre elas eu posso destacar, né, o antagonismo com a ordem estabelecida e eles sempre são os portadores da sabedoria suprema, da gnose, tá bom? Tem Lúcifer como um nome coletivo que remete a um caminho de liberdade religiosa e espiritual baseado no instinto do praticante. Então, Lúcifer seria um portal, um caminho, né? Não seria uma entidade objetiva, mas um caminho a se percorrer. Tem Lúcifer como uma máscara para simbolizar a energia caótica, né?
Nesse caso, ele é visto como um conceito para nos referirmos ao caos puro, ao puro potencial das coisas, né? O potencial ilimitado que não está sujeito a nenhuma contenção, né? Então, a energia caótica pura também tem uma corrente que louva Lúcifer sobre a face do caos. E tem Lúcifer como um título assumido por uma poderosa entidade que adotou incontáveis nomes no decorrer dos aeons, né? Então, para cada povo, Lúcifer se apresentou com um nome diferente, mas acreditam que ele seja sempre a mesma entidade, tá bom? E existem muitos outros conceitos e definições. Embora esses conceitos pareçam diferentes, à medida que vai se trabalhando na gnose luciferiana, vão surgindo pontos de conciliação entre esses pontos de vista, tá? E o adepto ele percebe que a essência luciferiana ela é muito maior do que a mente humana consegue conceber. São poucos os luciferianos que consideram a versão do anjo caído, tá? A grande maioria rejeita o ponto de vista cristão. Dentro de diversas ordens iniciáticas, Lúcifer é tido como o verdadeiro regente do mundo, sendo a luz divina, o Espírito Santo, o grande dragão, o portador da luz e outras alcunhas, né? Mas de maneira alguma ele é encarado de uma perspectiva literal ou dogmática, né? Tal qual a gente vê alguns crentes de outras religiões, né? Achando que suas divindades e entidades são literais e dogmáticas, tá bom? Uma vez que Lúcifer ele representa a sabedoria, a força luciferiana está presente nos avatares, tá? Especialmente nos deuses sacrificados, como o próprio Cristo. Isso também que dá origem àquela outra corrente que eu citei no primeiro vídeo, que identificam Lúcifer com Cristo, tá? Presume-se que o fato de uma divindade se auto-restringir para encarnar no plano material é o mais alto dos sacrifícios. E esse é o sentido esotérico da queda. Ele não é um castigo imposto por um Deus absoluto, tá? Mas um sacrifício voluntário. Tipo, Lúcifer, ele desceu ao plano da matéria para libertar o ser humano de sua própria ignorância, né? E para isso ele precisa se restringir. E ainda que exista essa multiplicidade de conceitos em torno da figura do Lúcifer, tipo, o portador da luz é em todos eles encarado como uma força dinâmica que motiva a imaginação, o intelecto e a evolução espiritual. Então é isso que vocês têm que guardar, tá? Não importa a vertente, não importa a definição de luciferianismo, nem o caminho que você vai tomar. Todo mundo que se diz luciferiano concorda que Lúcifer é uma força dinâmica que motiva a imaginação, o intelecto e motiva a evolução espiritual. Então, todo luciferiano busca fortalecer esses 3 pontos, tá? Lúcifer desperta o adepto para a realidade de escravidão, dor e alienação que nós temos sido submetidos, né? Vida após vida. E ele nos ajuda a transformar nossas dificuldades, nossas debilidades, nossas fraquezas em força, exatamente para promover, né, essa evolução espiritual, tá bom? Então, eu acho que é isso aí que eu gostaria de dizer sobre Lúcifer nesse segundo vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o like aí e se inscrever no canal. E se você quiser mais informações a respeito de Lúcifer, considere adquirir meu livro, A Doutrina das Trevas. Eu já disse que o link está aí na descrição, tá? Ele está à venda no Clube de Autores. E lá eu dou mais detalhes sobre tudo isso que eu expliquei agora, tá? Então lá tem bibliografia, tem as fontes e esmiuça um pouco mais as coisas que eu falei superficialmente aqui, tá bom? Então é isso aí. Obrigado por assistir até agora e força e honra.